desejar a paz do Senhor para as nossas vidas e quero convidar você. Vamos abrir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do verso 18 ao 22. E gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Amém? A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém. Irmãos, o tema da nossa reflexão bíblica desta noite é 4 discípulos escolhidos. 4 discípulos escolhidos. Vamos fazer mais uma oração nesta hora. Bondoso Deus, nós te somos gratos pela tua santa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por este lindo texto bíblico. Rogamos que o Senhor aplique esta mensagem aos nossos corações e que o Senhor seja glorificado. Ministra e aplica a tua palavra aos nossos corações para o louvor da tua glória, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Sabe, irmãos, aqui estamos nos primeiros dias do ministério de Jesus na Galileia. Sabe, onde ele chama os seus primeiros discípulos para quê? Para uma missão. Sabe, irmãos, nesta passagem vemos a chamada de 4 primeiros discípulos. Então, fazendo assim, uma leitura, podemos entender aqui que na ocasião Jesus vocaciona, chama, escolhe esses homens para uma missão especial, mas para uma missão que vai além do mar da Galileia. Sabe, aqui Jesus vocaciona pescadores. Jesus vocaciona quem? Pescadores para discípulos. Irmãos, para um serviço exclusivo, para uma pescaria diferente com peixes diferentes. A propósito, você gosta de pescaria? Veja só, irmãos, esse chamado aqui tem relevância direta para o nosso chamado como discípulos de Cristo que somos nos dias de hoje. Sabe, eu quero aqui apontar-lhes pelo menos 3 coisas nesta passagem bíblica que acabamos de ler. E a primeira coisa é o caráter dos discípulos de Jesus. Qual é a primeira coisa? O caráter
dos discípulos de Jesus. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu quero que você avalie, que você conheça, é o caráter dos discípulos de Jesus. Quem são, Jaqueline, esses discípulos? Irmãos, que posições estes homens ocupam na sociedade? Quem são essas celebridades? Irmãos, tem um texto clássico aqui da Bíblia e vale a pena lembrar, antes da gente conversar um pouco mais sobre este texto bíblico. Sabe, é o texto que está lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 11, que diz, a Bíblia diz: Deus não faz acepção de pessoas. Vamos dizer juntos? Deus não faz acepção de pessoas. E a pergunta é: e por que nós fazemos? E por que nós fazemos acepção de pessoas? Sabe, há quem diga: eu mesmo não. Eu mesmo não faço acepção de pessoas. Talvez esse seja a primeira pessoa que faz, viu? Acepção de pessoas. Irmãos, e um monte, né? Sabe como Jesus quebra paradigmas? Irmão, Jesus chama empresários, é assim. Jesus chama o quê? Diga, pescadores. Jesus, irmão, chama pescadores para compor o seu colegiado apostólico. Ele chama pescadores. E certamente nós não chamaríamos pescadores para sermos os nossos amigos, ou quem sabe, não é, para compor o presbiterato, não é? Vamos chamar pescadores ou doutores? Normalmente a igreja chama doutores, não é assim? E a pergunta é: onde estão os pescadores? Irmãos, certamente os pescadores não passariam nem pelo meu, nem pelo teu critério de seleção, pois afinal de contas eles eram pescadores. E veja que Jesus não olha para as pessoas do mesmo jeito que nós, ou como muitos de nós olhamos as pessoas. Quem são estes pecadores, irmãos? Pedro, André, Tiago e João. Olha, talvez eles sejam as últimas pessoas do mundo que teríamos esperado que o Senhor Jesus escolhesse para fazerem parte do fundamento da igreja. Jesus escolheu o pescador Pedro. Jesus escolheu o pescador André. Jesus escolheu o pescador Tiago, o pescador João. Irmãos, o caráter deles é exposto aqui onde eles estavam. Quem eles eram? O que eles faziam? Vamos olhar para os versículos 18 e 21 e descobrir. Aqui, irmãos, nós vemos Jesus caminhando. Aonde? Junto ao mar da Galileia. Sabe, Jesus conheceu aqui Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, enquanto eles estavam fazendo o seu trabalho de pescadores. E a Bíblia diz que eles lançavam as redes ao mar. Agora, eles lançavam as redes ao mar por quê? Aí o texto responde: porque eram o quê? Porque eram pescadores. Irmãos, onde eles estavam? Eles estavam no mar da Galileia. Eles estavam no ponto focal de toda a região da Galileia. Sabe que é um lago que parece ter a forma de uma harpa. Olha, o escultor da criação fez o mar da Galileia. Muito lindo. Inclusive um pastor amigo meu está ali no mar da Galileia hoje e postou uma foto de lá. Que coisa linda, que harpa linda. Sabe, produto da criação de Deus. E o mar da Galileia também é conhecido, né, como o mar de Tiberíades, é conhecido como o lago de Genezaré,
É conhecido como o mar de Quinerete e as águas de Genezar. Sabe, estes homens, onde eles estavam? Estes homens estavam no campo e não na cidade grande. Sabe, Lenildo, estes homens não estavam em Jerusalém. Talvez porque não eram muito socialmente ricos para estarem na capital, para estar em grandes cidades, em grandes centros. Sabe, estes homens não faziam parte da corte de Herodes. Estes homens, irmãos, não estudaram nas escolas rabínicas da época. Sabe, eles não eram assim, príncipe dos sacerdotes, nem escribas e nem fariseus. Estes homens eram pescadores. E Jesus aqui encontrou esses homens na Galileia, sabe como? Na obscuridade. Ele encontrou estes homens na obscuridade. Irmãos, Cristo não vê como vê o homem. Amém? Cristo não vê como vê o homem. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:7 que o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus encontrou, o Filho de Deus encontrou os seus discípulos na obscuridade. E a Bíblia ainda diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Diz ainda, irmãos, que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus te escolheu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Pedro, André, Tiago e João eram homens simples, eram homens comuns da Galileia, mas foram chamados por Cristo para serem os primeiros discípulos. Sabe, irmãos, eles foram chamados da obscuridade. Eles foram chamados não da notoriedade, eles não foram chamados da fama. Sabe, eles não tinham reputação social, mas mesmo assim foram vocacionados por Jesus Cristo para uma sublime missão. Irmãos, ser pescador não quer dizer não ser inteligente. Amém? Será que esse julgamento é porque eles não estavam assim matriculados no curso de pós-graduação em farisaísmo? Aliás, a pergunta é: Jesus já fechou a tua matrícula nessa escola? Irmão, diga sim, Jesus já trancou a matrícula, porque eu nasci de novo. Aleluia. Sabe, estes eram homens sem letras, estes eram homens limitados, estes eram homens sem muito dinheiro, estes eram homens trabalhadores, eram homens sustentadores do lar, e de repente, contava da benevolência, contava com a benevolência e com a bondade de Deus para as suas vidas. Irmãos, a profissão assim de pescador do mar da Galileia era muito perigoso, viu? Era muito cheio de dificuldades. Isto porque havia assim no mar da Galileia muitas tempestades, e isso ocasionava muitas mortes. Daí a existência de muitas viúvas. Muitos homens morriam nas tempestades do mar da Galileia. Sabe, o barco ele capotava e as pessoas morriam. Estes homens, na verdade, eles eram homens assim, eclipsados. Eles eram homens de condições humildes, mas homens organizados. Amém? Não precisa ser rico para ser organizado, não, viu? A nossa riqueza vem do Senhor. Irmãos, no verso 21, lemos que Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, onde eles estavam? Estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando o quê? Consertando as redes. Irmãos, seria aqui um tipo de empresa familiar. A ideia é que eles estavam ocupados, a ideia é que eles estavam trabalhando com as suas famílias, e portanto eles não estavam ociosos. E a ociosidade é um problema enorme. Irmãos, estar assim, ocioso, é um problema muito difícil. Agora, aqui nós podemos inferir
que Deus chama pessoas ocupadas para a sua obra. Aleluia. Sabe, Ele não chama os desocupados. Deus chama os trabalhadores. Deus chama aqueles que estão assim, acostumados com os ventos fortes, aqueles que estão acostumados com as tempestades violentas do mar, aqueles que estão assim, acostumados com o trabalho pesado. Irmãos, o chamado de Cristo é diligente. O chamado de Cristo é honesto. O chamado de Cristo é agradável e não é um obstáculo para uma vida santa e piedosa. Jesus chamou aqueles homens não para o lazer. Irmãos, Jesus chamou aqueles homens para o trabalho árduo da pregação do Evangelho. Sabe, aqui Jesus daria a eles as melhores redes para pescarem homens ao invés de peixes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem são eles? Pedro, André, Tiago e João. Eles eram homens, diga, de caráter. Aleluia, eram homens de caráter que vieram da obscuridade, que vieram do anonimato, mas foram vistos por Deus. E nós somos mais de 7 bilhões de habitantes nesta terra. E Deus olhou e mudou a tua vida. Amém. Sabe, da obscuridade Deus nos chama e nos dá uma sublime missão. A missão da proclamação das boas notícias de salvação. O Senhor que vê, nos viu, e não apenas, irmãos, nos viu, modificou o nosso coração. Aleluia. E nos deu uma missão, a missão sublime de ser porta-voz da mensagem de Cristo. Irmãos, da mensagem salvífica do Evangelho. Sabe, eles eram assim, homens comuns. Eles eram homens humildes. Alguns eram até impetuosos, viu? Alguns eram impacientes. Você é impaciente? Alguns eram assim, até sem coragem. E eu digo assim, sem muita coragem, porque nós sabemos que Pedro negou a Jesus. Você sabia disso? Que Pedro negou a Jesus, e esse relato pode ser conferido lá em Mateus, capítulo 26, dos versos 69 ao 75. E o fato aqui é que as 3 negações de Pedro são registrados nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Irmãos, na ocasião aqui, Jesus já tinha sido beijado por Judas. Judas já te beijou? Nessa ocasião aqui, Jesus já tinha sido beijado por Judas. Jesus tinha sido preso. E os discípulos todos já tinham fugido. Sabe, levaram então Jesus à casa de Caifás, o sumo sacerdote, perante o sinédrio. E a Bíblia diz que Pedro estava ali. Pedro estava de longe, vendo uns ali que estavam até cuspindo no rosto de Jesus. E a Bíblia diz, além de murros e bofetes que foram dados a Cristo. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que uma criada, aproximando-se de Pedro, lhe disse assim: também tu estavas com Jesus, o Galileu. E diz ainda que outra criada também lhe disse: este também estava com Jesus, o Nazareno. E que os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles. Então, quais foram as 3 respostas de Pedro? Pedro, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Tu és deles. Não sei o que dizes. Tu és um deles. A Bíblia diz que Pedro negou outra vez com juramento, dizendo: não conheço este homem. E por fim, a Bíblia diz que ele praguejou e jurou, dizendo: eu não conheço este homem. Sabe, esta atitude de Pedro mostra que eles eram humanos. Somos criaturas falíveis ou infalíveis? Falíveis. Pecamos ou não pecamos mais? Pecamos. Mas Jesus mudou a nossa vida. E não foi diferente com os discípulos também. Dos tais, teve até um que traiu. Veja só, andava com Jesus, mas estava com a sacolinha, né?
só roubando, tirando dinheiro da sacola. Sabe, irmãos, eles eram humanos, sujeitos às muitas diversidades, sujeitos ao medo. A pergunta é: você já teve medo alguma vez na sua vida? Sabe, irmãos, note que na circunstância da cruz, eles fugiram. Eles fugiram, lindo, mas depois da ressurreição, da ascensão e do Pentecostes, estes homens foram assim encorajados por causa do Evangelho. Amém? Temos que ser assim, irmãos, encorajados por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Irmãos, Cristo, por sua palavra e Espírito, vocacionou pessoas simples, pessoas comuns para o seu apostolado, sabe, para fazerem deles o fundamento, a base, o alicerce da igreja, para que eles pudessem ensinar, sabe, o seu legado, o seu ensino e o seu poder ao povo. Eles eram homens comuns, amém? Eles eram homens comuns que teriam assim o seu caráter esculpido por Deus, assim como a obra de artesão, amém? Você é uma pessoa melhor, e esse é o objetivo, né? Se tornar uma pessoa melhor. Aí vou usar as palavras emprestadas. Se a coisa está um pouco mais ou menos, Jesus não acabou a obra ainda. Você vai se tornar uma pessoa melhor, porque o escultor está fazendo de você uma bênção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, eles eram homens sem recursos, mas Cristo seria o próprio recurso deles. Sabe, eles eram homens sem educação formal, mas Cristo seria a educação deles. Sabe, eles eram homens assim sem potencial, mas Cristo seria o potencial deles. A pergunta é, irmãos, a nossa educação é Cristo, vem de Cristo, nosso potencial vem de Cristo. É quando somos fracos é que somos fortes, porque o nosso poder se aperfeiçoa da nossa fraqueza. Irmãos, Cristo pensa diferente, viu? Se fosse cada um de nós não escolheríamos assim pescadores. Sabe, irmãos, é desse tipo de homens que Deus usa em sua obra. É por isso que Deus escolheu você. Amém? Pessoas ocupadas, pessoas que trabalham muito, pessoas que dão duro, viu? Mas que estão prontas para servir a Jesus Cristo. Sabe, é o Senhor que nos capacita. Amém? Diga assim para o seu irmão: irmãos, é o Senhor que vai te capacitar. É Ele quem te capacita. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, a igreja, olha o paradoxo, a igreja nos últimos dias está assim muito mais preocupada, irmã Marilinda, com o currículo do discípulo do que com o seu caráter. Admite-se pelo currículo e não pelo caráter. Admite-se pelos cursos realizados e não porque é um homem de Deus. A coisa está se invertendo, viu? Porque muitos querem status, muitos querem fama, e Jesus quer coração. Jesus quer pessoas simples, sabe? É o Senhor quem nos valoriza, quem nos dignifica. O homem vê as pessoas pela medida do bolso. Aí ele faz uma piagem, né? Essa pessoa deve ter tantos reais, então eu vou ficar mais simpático. Essa pessoa tem demais, vou ser simpaticíssimo. Não é assim que o mundo faz as coisas, né? Mas isso é coisa do campo, viu? Não é coisa de Jesus Cristo, não. É por isso que Jesus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, e Deus vê o quê? Vê o coração. Irmãos, Jesus já mudou o teu caráter. Jesus já mudou a tua personalidade. Que no teu currículo esteja escrito: sou um homem ou uma mulher de Jesus Cristo. Amém? Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Olha, eu sou crente de verdade. Que coisa linda, creio em Deus e tive a minha vida transformada pelo poder de Deus. Sabe, o caráter que eu tenho agora é um caráter que Deus me deu, porque eu era sem caráter, mau caráter. Mas eu acabei de falar, viu? Não sou mais, porque Deus mudou a nossa história.
Não cantamos? Desde um dia em que aceitei ao meu Jesus. O que aconteceu? Minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. É por isso que eu estou sempre a cantar, a cantar. Aí no final nós cantamos, viu? Essa canção todinha. Amém? É linda essa canção, irmãos. Eu estou falando uma coisa aqui de essência. Jesus mudou a tua vida. Jesus mudou a tua personalidade. Jesus mudou o teu caráter. Hoje você carrega as marcas de Cristo em tua vida. E quem nos valoriza, Alex, é Deus. Muitos homens têm olhares financeiros para a gente. Olha, são carentes de Deus e da graça de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Já preguei para uma reunião de muitos ricos e disse que, olha, vai tudo ficar. Se é salvo, não entra uma mansão no céu. E se for condenado, nada vai para o inferno. E por que a gente quebra tanta cabeça para ter muitas coisas, se a gente tem tudo? O nosso Senhor. Tem muita gente que é casada com um carro, né? Conversando sobre isso. Muita gente que é casada com um carro, com um apartamento, é casado com um cavalo, é casado com aéreo, é casado com qualquer coisa. Mas nem é casado com Cristo, nem com a esposa. Meu pai tem mais de 50 anos de profissão. Um dia ele chegou para mim e disse: meu filho, os clientes têm mais ciúme do carro do que da mulher. Olha o nome do carro, bota cera, bota perfume, põe assim na roda aquele negócio que fica preto, ajeita tudo. Não é? Está ajeitando a coisa errada. Tem que ajeitar a mulher para ficar bem bonita, cheirosa, cabelo escovado, né? Sapato bonito, é assim que funciona. Homens, trabalho de muito, tem onde iria a mulher para fazer a chapinha, assim, né? Irmão. É necessário. Porque você aí eu vou ter um homem. Bem simples. Não dá para de simples, né? Assim. Quer dizer, quando você ora para chover, aí você vai dizer, olha, se der a chapinha vai chover, vai ficar muito melhor. Ai, irmãos, só para descontrair aqui um pouquinho. Sabe, tem algumas perguntas aqui que são pessoais e intransferíveis, como por exemplo, você tem a marca de Cristo na sua vida? Vamos refletir. Seus hábitos, suas virtudes, seu modo de ser estampa Cristo na sua vida. As pessoas olham para você, quando eu digo você, eu digo para mim também, diz assim: ali vai um homem de Cristo, ali vai uma mulher de Cristo. Sabe, o mundo pode olhar para nós e dizer assim: você é um homem de caráter. Normalmente não, os crentes estão fazendo por aí não, né? Estão ficando sem caráter, mas é crente de qualquer outra coisa. Agora o crente não é que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que nasceu de novo. Deus esculpe o seu caráter, a sua vida. Aleluia. Ai, irmãos, aleluia. Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode nos dar sim uma transformação na nossa vida moral e espiritual, e isso através do Espírito Santo, porque esta mudança extraordinária é algo que vem de cima, é algo que vem do céu, é algo que vem de Deus. Só Deus pode mudar a tua vida. Só Deus pode mudar as circunstâncias da vida. Não é a nossa maestria, não é a nossa eloquência, não são os nossos cursos, não é a nossa didática de ser. É Deus quem pode mudar o homem pecador. É Deus quem pode dar caráter a quem não tem caráter. É Deus quem pode dar moral ao imoral. É Deus quem pode mudar todas as coisas. Sabe, irmãos, a questão aqui é sobre o chamado de Jesus Cristo. É a segunda coisa que eu quero apontar aqui no texto. Sabe, ouça o que Jesus disse aos irmãos Simão, chamado Pedro e André, no versículo de número 19. Ele disse o quê? Vamos ler juntos? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, aqui o chamado de Jesus para os seus discípulos tem no mínimo duas partes.
Cristo primeiro chama os seus discípulos para segui-lo. E depois Ele chama para que eles sejam pescadores de homens. Sabe, primeiro vem a comunhão, depois vem a responsabilidade. Deus te chama para você, para Ele, e te dá a responsabilidade de anunciar as boas notícias de salvação. Até porque, irmãos, para servir a Deus tem que ter comunhão com Ele. Como você pode servir a Deus sem ter comunhão com Ele? Como você pode servir a Deus sem conhecer a Deus? Você pergunta, quem é Deus? Aí você diz, não sei. Então, se você não sabe, você não tem comunhão com Deus. Você tem que saber. Amém? Tem que saber quem é Deus. E você sabe. Crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sabe ou não sabe, Nilda, quem é Deus? Sabe quem é Deus. Até porque o crente não consegue viver sem Ele. Não é verdade? Você não consegue viver sem Deus. Você não consegue, Demetrio, viver sem o Salvador das nossas vidas, sem o nosso Jesus Cristo. Aleluia. Até porque Ele é o nosso dono. Quem é o teu dono? O mundo ou Deus? Deus. Irmãos, se você é de Deus, você será certamente pescadores de homens, porque Jesus nos ensina, Ele tem didática, Ele é professor, Ele é mestre, Ele vai nos ensinar a servirmos a Ele com alegria. Sabe, essa capacitação não é feita aqui na escola, não. A capacitação é feita, vem de Deus, vem dos céus, vem do Senhor. É Ele quem nos capacita. Aleluia. Sabe, Jesus irá nos preparar e irá nos enviar para os campos que branquejam para a ceifa. Existem muitas pessoas precisando ouvir acerca de Jesus Cristo, e Deus vai te usar, né, Cleide? Para a glória de Deus. Quem diz, pastorzinho, eu convidei pessoas, olha, eu estou falando de Jesus, e eu disse, assim mesmo, continue falando de Jesus. Anuncie Jesus a esta terra. Leve esperança para os esperancenses. A nossa esperança está em Deus, não é? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus vai te capacitar, porque Ele capacita os seus escolhidos. Não precisa de muita retórica, não precisa se preocupar tanto. Fale o amor de Deus, comunique a palavra de Deus, e o Espírito Santo, que aplica e que transforma o homem, irá fazer a sua parte, regenerar o homem para a glória de Deus. Irmãos, seja assim com Deus, viu? Coladinho, tá certo? Coladinho com Deus, vivendo intensamente esse Deus que você diz que mudou a tua vida. Aleluia. Irmãos, se você está coladinho com Deus, se prepare, Deus vai te dar redes para pescar. Você conhece alguém que está nas trevas? Você conhece alguém aqui nesta cidade que está vivendo um caos na sua vida? Que está com a sua vida desgraçada? Conhece? Todos nós conhecemos, correto? Jesus quer contar com você, quer contar conosco para lançarmos a rede da palavra de Deus. Jesus quer mudar a vida, viu? Destas pessoas, das pessoas que ainda estão nas trevas. Outrora era a gente, não é? Jesus já mudou a nossa vida? Então vamos, não é, levar esta boa semente do Evangelho. Sabe, quando você escuta o chamado, você serve de forma instantânea, né? A Bíblia diz aqui no verso 22, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, fizeram o quê? Seguiram Jesus Cristo. Sabe, irmão, o chamado de Deus na sua vida é irresistível. Você não pode resistir a um Deus irresistível. Aleluia. Deus é soberano. Aqui nós temos e vemos a grandeza de Cristo neste chamado. Sabe, irmãos, a testemunha de Cristo tem desejo de proclamar aquilo que Cristo é. O que é que Cristo é para a tua vida, Cristina? O que Cristo é para a tua vida, Jaqueline, Ruth, Alex, Cleide, Marilinda, Tony, Enildo, Kátia, Glória, Isabel, Lion, Franklin, Franciel, Heron, Chiquinha, Lourdes, Gabriele, vamos lá, né? Seu Assis, Adileuza, Ana Carla, não é? Vamos lá, Romário, Demétrio, Antônio, Marlene.
Maricele, Vanderlei, Nilda, Giovanni, Mateus, Aldail, é isso? Era um... Fica alguém que eu falei? O nome? Não, né? Irmão Paulo, eu falei não? Mas olha, Claudeci. Ai, irmãos, seja uma bênção na obra do Senhor. Seja uma bênção na obra do Senhor. Você nem precisa ser doutor, só precisa ser servo. Até porque foi Jesus que colocou os olhos em você. E quando Jesus bate o olho numa pessoa, ele muda, viu? Ele muda. Tem pastor que só vê que ele tem dinheiro no bolso, assim. Tá, porque ele quer o ver dele. É um mau caráter, você vergonha. Ainda precisa de Cristo na vida dele. Nós não devemos concordar com essa miséria que está acontecendo nos dias de hoje, que a igreja, muitas igrejas evangélicas, tem de tudo, só tem o evangelho genuíno, a palavra de Deus. Nós devemos ser assim, atalaias, servos de Deus, proclamando com sabedoria as boas novas de salvação. Porque nós não estamos sozinhos. O Senhor prometeu, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Irmãos, a sabedoria de Cristo é clara neste chamado. Jesus disse-lhes: venham comigo, e eu ensinarei vocês a pescar gente. Aleluia. Sabe, irmão, Jesus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Até porque Jesus nos chama para uma obra limpa, uma obra de salvação. Não convertemos ninguém, mas somos participantes da obra de conversão. Proclamamos ali esta obra magnífica da salvação em Cristo. E Cristo muda a gente. Cristo mudou a tua vida? Cristo mudou a tua vida? E quando Cristo mudou a tua vida, você se tornou uma pessoa melhor? A resposta é sim. Não existe não existe opção. Se é não, é porque Jesus não mudou a tua vida. Irmãos, vamos seguir o nosso mestre. Sabe, ouve-se muito nos púlpitos. Já ouviu falar de Charles Spurgeon? Olha, tem tempo, viu? Muitas pessoas nos púlpitos, né? Ouve-se muitos nos púlpitos que Charles Spurgeon foi o maior conquistador de alma para Cristo. Já ouviu, né, essa expressão? Já ouviu, né, Nildo? E Charles Spurgeon foi o maior conquistador de almas para Cristo no mundo. Mas eu não tenho medo de dizer que essa afirmação está errada. Está errada, não é verdadeira, porque o maior conquistador de almas para Cristo é Ele mesmo. Não somos nós, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sabe, muitos pastores se estampam no outdoor, prometendo cura, prometendo milagres, prometendo prodígios, e não podem fazer nada, porque são meras criaturas, muitas das vezes caídas e falidas. Nós somos apenas homens a quem Deus resolveu mudar o nosso coração. Homens simples, humildes, pescadores e letrados muitas das vezes, mas cheios do poder de Deus. E ainda tem muita ovelha, viu? Precisando ouvir desta palavra. Jesus disse: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O pastor de vocês é Cristo Jesus. O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. O problema é que tem muita gente querendo ser pastor, né? Mas não quer ser rebanho, mas não quer ser ovelha, mas não quer obedecer, quer mandar. Agora, se continuar assim, vai para o inferno. Só que não leva nenhum anel de teologia, né? Você leva derrete no fogo, né? Sabe, irmãos, o mar da Galileia está cheio de peixes. Vamos lançar as redes da graça salvadora de Cristo. Sabe, vamos nos colocar à disposição do nosso Mestre, do nosso Senhor. Vamos segui-lo, como diz o texto bíblico. Vamos segui-lo imediatamente. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ensine em sua santa palavra como nós devemos servir com sinceridade ao nosso Salvador nesta nobre missão de pescadores de almas. Desde um dia em que aceitei ao meu Jesus,
modificou. Foi ele que aceitou, viu? Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Às vezes é duro, né? Deus ama você e eu amo também. É por isso que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar a você, irmão. Viverei, viverás. Lá, 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 faça uma oração assim, Deus. Conversa com Ele. Diz: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me usa nesta tua obra de salvação. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos deu uma nova missão de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de lançar as redes ao mar. Ah, irmãos, essa escolha divina, essa escolha celestial, essa escolha veio do céu, essa escolha não é da terra, veio de Deus. Deus resolveu mudar a tua vida. Deus te ensinou até perdoar. Deus te ensinou até amar. Deus te ensinou até a ser luz. E não deveria ser diferente, porque Deus é amor, porque Deus é luz. Ele é Senhor.